No problema de hoje temos aqui um plano inclinado com uma base comprimento L de 6 metros e este plano inclinado tem uma massa M maiúsculo igual a 8 kg e está assente numa superfície horizontal e não há atrito entre o plano inclinado e a superfície horizontal. Se eu aqui no topo do plano inclinado colocar um bloco de massa M minúsculo igual a 2 kg e a uma altura H igual a 2 metros e agora largar este bloco, quando o bloco atinge a base da rampa, o plano inclinado deslocou-se para a direita de uma distância D minúsculo. Pretendemos determinar esta distância D minúsculo. Não vamos conseguir resolver este problema usando os nossos conhecimentos de cinemática, nem os conhecimentos que temos já sobre energia e também não vamos poder usar os métodos que já vimos para aplicar a segunda lei de Newton, nomeadamente a construção de diagramas de corpo livre ou diagramas de força. Para resolvermos este problema, vamos ter que usar dois conceitos novos, nomeadamente o conceito de momento linear e o conceito de centro de massa. FTO é do subscreva e não se esqueça de carregar no sino. Comecemos então pelo conceito de centro de massa e vamos começar pela situação mais simples em que só temos duas partículas, M1 e M2, e vamos considerar este referencial em que temos a direção horizontal X e a direção vertical Y, mas as partículas só estão, estas duas massas só estão aqui a uma altura Y0, portanto só temos que nos preocupar com a direção X. E o centro de massa deste sistema de duas partículas define-se como sendo, só temos portanto de nos preocupar com a direção de X. O que é que isto significa? Significa que se, por exemplo, ambas as massas M1 e M2 forem iguais, que o centro de massa estará exatamente aqui a meio da posição das duas massas. Se, por exemplo, a massa M1 for superior à massa M2, o centro de massa estará mais perto da massa M1 do que da massa M2. Ao fim e ao cabo, o que nós temos aqui é uma média ponderada das posições de cada uma das massas, em que o fator de ponderação é a própria massa. Daqui vê-se imediatamente que em denominador nós temos a massa total do sistema e podemos generalizar, se em vez de só duas massas tivermos I massas, o centro de massa, se as massas estivessem todas distribuídas aqui nesta direção horizontal, onde temos então o somatório de todos os produtos M1x1, M2x2 e por aí fora até MIxi. E em denominador, podemos passar para fora do somatório, temos a massa total do sistema. Obviamente, se as massas estivessem distribuídas no plano, teríamos que indicar também a coordenada na direção Y e isso seria obviamente dado de forma análoga por... Se eventualmente as massas estivessem distribuídas num volume, teríamos que introduzir aqui também a coordenada em Z. A outra grandeza que é necessário introduzir para conseguir resolver o problema é o momento linear. E o momento linear de uma partícula representa-se por P minúsculo e é apenas o produto da massa da partícula com a sua velocidade. Mas agora é muito interessante recordar a segunda lei de Newton para uma partícula. Pode ser escrita em que vemos que a partícula de massa m só adquire uma determinada aceleração se o somatório de todas as forças aplicadas sobre a partícula for um vetor não nulo. Se a resultante das forças aplicadas sobre a partícula for um vetor nulo, a partícula não adquire qualquer aceleração. Eu agora posso escrever isto ligeiramente diferente, porque eu sei que a aceleração é a taxa de variação da velocidade. E também, se a massa for constante, que é o que acontece no nosso caso, eu posso passar a massa para dentro aqui da derivada. E ao fim e ao cabo, o que temos aqui é o momento linear da partícula, isto é, a segunda lei de Newton pode ser escrita desta forma. Isto é, o momento linear da partícula só vai variar se a resultante das forças aplicadas à partícula for um vetor não nulo. Se esta soma de forças for um vetor nulo, significa que o momento linear da partícula não vai variar e, portanto, vai se manter constante. Teremos conservação do momento linear da partícula. É fácil mostrar, eu não o vou fazer aqui, que quando temos um sistema com várias partículas, M1, M2, M partículas, em que aqui agora o que temos é o somatório das forças
exteriores ao sistema, portanto as forças que estão a atuar sobre o sistema das partículas, não contam as forças entre as partículas. Temos aqui que o somatório das forças exteriores ao sistema é que vai ser responsável pela variação do momento linear do sistema, e agora representa-se o momento linear do sistema por um P maiúsculo. E o momento linear do sistema é apenas a soma dos momentos lineares de cada um dos elementos do sistema, isto é, P1, P2, por aí fora até Pi. Agora, muito importante, sempre que este somatório das forças exteriores dê um vetor nulo, isso significa que esta variação vai ser igual a um vetor nulo. Isto significa que o momento linear do sistema não vai variar. No entanto, muito cuidado, o facto do momento linear do sistema como um todo não variar não implica que os momentos de cada uma das partículas individualmente não variem. Estes momentos individuais podem variar, mas no seu todo, esta variação vai fazer com que o momento linear, sempre que isto for igual ao vetor nulo, que o momento linear do sistema não se altere. Agora, como esta expressão aqui, temos um vetor deste lado, ou uma soma de vetores deste lado, e aqui também temos uma expressão vetorial, ao fim e ao cabo eu posso expandir isto que aqui está desta forma. Temos aqui a componente em x, a componente em y e em z, e aqui a mesma coisa. Pode acontecer uma situação, por exemplo, em que, embora o somatório das forças exteriores não seja um vetor nulo, pode acontecer que, por exemplo, uma das componentes, por exemplo aqui esta componente, a componente em x do somatório das forças exteriores seja igual a 0 e, por isso, obrigatoriamente, o dpx dt, isto é, a taxa de variação do momento linear do sistema na direção x, vai ser 0, e isso vai implicar que o momento linear nesta direção vai se manter constante, embora o momento linear do sistema no seu todo não se mantenha constante, mas nesta direção vai se manter constante. Voltemos agora ao conceito de centro de massa para duas partículas que estão exatamente na mesma direção. Vamos considerar a direção horizontal x, e o centro de massa nessa direção é dado por este x maiúsculo centro de massa, cm. Portanto, eu tenho uma posição. Se o centro de massa nesta direção variar, eu vou ter uma velocidade do centro de massa nessa mesma direção. Isto é, se eu quiser saber a velocidade do centro de massa na direção x, a única coisa que eu tenho de fazer é derivar esta posição em ordem ao tempo. Ora, se formos fazer isso aqui nesta expressão, mt é constante e, portanto, pode passar para fora, onde facilmente se vê que isto aqui é velocidade na direção x da partícula de massa m1, isto é a velocidade na direção x da partícula de massa m2. E, portanto, isto ao fim e ao cabo é o que nós temos aqui é o momento linear, ou a componente do momento linear da partícula 1 na direção x, e aqui é o momento linear da partícula 2 do sistema na direção x também. Assim, isto é a velocidade do centro de massa, cá está, velocidade do centro de massa em x, temos aqui o mt, que é a massa total do sistema, e depois temos aqui a soma dos momentos lineares na direção x. Ora, se o momento linear do sistema, que ao fim e ao cabo é isto, e é isto também, não é? Mas vamos olhar aqui para este, o momento linear do sistema na direção x, se mantiver constante, isso significa que este produto vai se manter constante. Isto é, como a massa total não se altera, o que vai acontecer é que a velocidade do centro de massa do sistema vai se manter constante. Ora, se nós tivermos uma situação em que a velocidade do centro de massa do sistema num determinado instante é 0, e se olharmos para um instante seguinte em que o momento linear do sistema nessa direção se manteve constante, significa que a velocidade do centro de massa vai se manter constante, certo? Isto é, numa situação deste género, significa que a posição do centro de massa no início vai ter que ser igual à posição do centro de massa no instante seguinte, entre os quais não houve variação do momento linear do sistema, pelo menos naquela direção, só estamos aqui a olhar na direção x.
Voltemos então ao nosso problema. Se considerarmos o nosso sistema como sendo constituído só pela rampa e pelo bloco que vai deslizar pela rampa abaixo, as únicas forças exteriores aplicadas a este sistema são as forças da gravidade em cada um dos elementos, isto é, a força da gravidade do bloco e a força da gravidade da rampa, e a força que a superfície horizontal exerce na rampa. Todas estas forças são verticais. Atenção que a força que o bloco exerce na rampa e que a rampa exerce no bloco são forças interiores, portanto não interessam aqui para a nossa análise. Agora, o importante é que estas forças exteriores, as forças gravíticas e a força que a superfície horizontal exerce na rampa, são todas forças verticais. Não temos nenhuma força horizontal a atuar sobre o sistema. Não devemos esquecer que não há atrito entre a rampa e a superfície horizontal. Portanto, se não temos forças exteriores a atuar na direção horizontal, isso significa que temos conservação do momento linear na horizontal. Como no início nenhum dos elementos do sistema está em movimento, obrigatoriamente a velocidade do centro de massa do sistema, bloco, rampa, vai ter que ser zero. Isto é, a componente da velocidade na horizontal vai ter também que ser zero. E como há conservação do momento linear nessa direção, a velocidade, quando o bloco chega à base da rampa, vai ter que continuar a ser zero. A velocidade do centro de massa do sistema bloco-rampa. Se a velocidade do centro de massa do sistema não varia e é zero, a posição do centro de massa do sistema, rampa mais bloco, na direção X, vai ter que ser a mesma num instante e no outro. Isto é, se eu calcular a posição do centro de massa no início, quando estou a segurar no bloco, e depois quando o bloco atinge a base da rampa, estas duas posições do centro de massa na direção X vão ter que ser iguais. Sendo assim, tendo em consideração aqui o nosso diagrama, a posição do centro de massa na direção X do sistema vai ser dada por, em que M minúsculo, obviamente, é a massa do bloco, M maiúsculo é a massa da rampa, e aqui este X com o índice M maiúsculo é a posição do centro de massa da própria rampa. Isto é a posição do centro de massa do bloco, no instante inicial que é dado por este X maiúsculo CM. Quando o bloco atinge a base da rampa, o centro de massa do bloco está a uma distância D da origem, a sua posição na horizontal é D, e o centro de massa da rampa deslocou-se para a direita uma quantidade D minúsculo, que é aquilo que nós pretendemos determinar. Portanto, quando o bloco atinge a base da rampa, o seu centro de massa está a uma distância D minúsculo da origem, portanto a sua posição na direção horizontal é D, e a rampa andou para a direita, afastou-se da origem dessa mesma distância D. Logo, a posição do centro de massa nessa altura, eu agora vou designá-la por X maiúsculo CM linha, vai ser dada por... Agora os cálculos são extremamente simples, porque daquilo que eu já expliquei, o que vai acontecer é que temos que igualar estas duas expressões e vemos imediatamente que mesmo que não conheçamos a posição do centro de massa da rampa, não faz mal, porque este X com o M maiúsculo vai cortar e, portanto, o resultado final vai ser dado, este D, quando vamos igualar estas duas expressões, este D vai ser dado por... E como podemos ver, esta distância D depende apenas das massas dos elementos em causa e da distância da base da rampa, tal L maiúsculo. Quando vamos substituir os valores, ora, muito simples, isto aqui dá 10, isto aqui dá 12, portanto fica 12 a dividir por 10 dá 1,2 metros, que isto aqui é dimensional, este quociente, e portanto ficamos com 1,2 metros. Neste vídeo introduzimos dois novos conceitos, o conceito de momento linear e o conceito de centro de massa, e vimos quais são as condições para que haja conservação do momento linear do sistema. Se este vídeo ajudou, não se esqueça de fazer like aqui em baixo, porque isso ajuda também o canal e permite-me continuar a fazer este género de vídeos. E se pretende continuar a assistir a vídeos deste género e se ainda não o fez, considere em subscrever também este canal e a carregar no sino e escolher receber todas as notificações. Bom estudo
Bom trabalho! E teremos também o que vai acontecer é que a componente da velocidade do centro de massa na direção x, na direção horizontal, vai ser um vetor nulo. Embora o centro de massa estará